Olá, boa noite. Boa noite. Temer vai à justiça contra Joesley Batista por calúnia, difamação e injúria. E também exige indenização do dono da JBS Friboi por danos morais. Eduardo Cunha contesta a versão de Joesley sobre apenas 2 encontros com Lula e afirma que os 3 se reuniram quando o impeachment de Dilma estava na Câmara. Palocci é suspeito de lavagem de dinheiro na compra de imóveis para filhas. Juiz Sérgio Moro recebe pedido de bloqueio dos bens de quase 4 milhões de reais. Presa há um mês, a irmã de Aécio quer ser julgada em São Paulo e não no Supremo. E amanhã, ministros decidem pedido de prisão e afastamento do senador Tucano. Após 2 assaltos neste mês, armamento apreendido não vai ficar mais nos fóruns. Em Diadema, sábado, foram levados quase 400 revólveres, pistolas e armas de grosso calibre. No terceiro dia, o incêndio florestal continua fora de controle em Portugal. Equipes da França, Espanha e Itália ajudam no combate ao fogo. Há mais de 60 mortos. O Jornal da Gazeta está no ar. Em 15 dias, 566 armas foram roubadas de 2 fóruns de São Paulo. A polícia investiga, mas até agora ninguém foi preso. O último crime ocorreu no sábado em Diadema. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que o armamento não pode ficar armazenado nos fóruns, que não tem segurança para enfrentar as quadrilhas. No primeiro dia útil após o assalto, o Fórum de Diadema seguiu a rotina de audiências e abriu para o público. Foi grande o movimento de policiais. O prédio tem câmeras de segurança, mas os equipamentos não estavam funcionando na hora do crime. O assalto aconteceu por volta de 7 horas da noite de sábado. Cerca de 10 criminosos invadiram o prédio do Fórum, fizeram 3 vigias reféns que ficaram presos em uma sala. Os ladrões já sabiam exatamente o que queriam: as armas, provas de crimes que estavam guardadas aqui. Eles levaram 391, 294 revólveres, 87 pistolas, além de um fuzil, 3 submetralhadoras, uma espingarda, entre outros armamentos. No começo do mês, em uma ação semelhante, criminosos roubaram 175 armas do Fórum de Guarujá, no litoral paulista. Quem trabalha no Fórum de Diadema diz que o armazenamento das armas é um problema antigo. Inclusive, a presidência do tribunal contratou essa empresa de segurança por conta disso. Por causa das armas? Isso. Desde o ano passado, um acordo entre o governo do estado, o Exército e Conselho Superior de Magistratura definiu que as armas vinculadas a processos judiciais não seriam mais encaminhadas aos fóruns, apenas o laudo da perícia. O diretor executivo do Instituto Sou da Paz, que trabalhou no acordo, diz que há dificuldade em destinar o armamento que já estava nos fóruns antes da decisão. Só em 2016, os fóruns paulistas receberam 16 mil armas e foram entregues para destruição 11 mil, ou seja, sobraram 5 mil armas ainda acumuladas nos fóruns e que são passíveis de desvios, de roubos, como esse que nós vimos em Diadema e há poucos dias no Guarujá. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, também confirmou o problema. Nesta tarde, a cúpula da Segurança Pública do Estado, da Justiça e do Exército estiveram reunidos. Ficou decidido que as armas serão retiradas dos fóruns de todo o Estado e ficarão guardadas pela Polícia Militar até a destinação final. Irmã de Aécio Neves, do PSDB, Andréia Neves, pede para ser julgada pela Justiça de São Paulo. Atualmente, os 4 processos estão juntos no Supremo Tribunal Federal. O de Andréia Neves, o do irmão Aécio Neves, o do primo Frederico Pacheco e do ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, Menderson Souza Lima. Todos são investigados num inquérito aberto a partir da delação premiada de Joesley Batista, da JBS Friboi. Aécio é acusado de pedir 2 milhões de reais ao empresário para supostamente pagar advogados na Lava Jato. Mas, segundo as investigações, o dinheiro foi parar na conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, aliado de Aécio. A defesa de André afirma que apenas Aécio, por ser senador, teria foro privilegiado para ser julgado no Supremo e defende que o processo contra ela seja desmembrado e enviado à Justiça Federal em São Paulo, o local do encontro entre Joesley e Aécio Neves.
No final de semana, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso no Supremo, rejeitou o pedido da defesa de Aécio, que queria que ele fosse julgado pelo plenário da Corte e não pela primeira turma do STF, composta apenas por 5 ministros. A defesa do tucano alegava que o pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República é da mais alta relevância e gravidade. Na semana passada, a primeira turma decidiu por manter Andréa Neves presa. O caso de Aécio no colegiado será julgado amanhã. Além do pedido de prisão contra o tucano, os ministros vão decidir ainda se ele deve ficar afastado das funções parlamentares. Ao negar, o ministro Marco Aurélio disse que o desfecho desfavorável a uma das defesas é insuficiente ao deslocamento para o plenário. A prisão e o afastamento de Aécio foram pedidos, segundo a Procuradoria-Geral da República, para evitar que o tucano atrapalhe as investigações. Além do caso JBS, Aécio é alvo de outras 7 investigações no Supremo. 5 abertas a partir de delações da Odebrecht e outras 2 a partir de delação do senador cassado Delcídio do Amaral, sobre Furnas e sobre o chamado Mensalão Mineiro. Aécio, a irmã Andréa, Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima negam as acusações. O tucano diz ter sido vítima de uma armação de Joesley Batista. Defesa do presidente Michel Temer entra na justiça contra o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Também hoje, nas redes sociais, o presidente divulgou vídeos nos quais afirma, sem citar nomes, que os criminosos não sairão impunes. No processo, Michel Temer alega ter sido atingido na honra. Se diz vítima de calúnia, injúria e difamação e quer de Joesley Batista uma indenização por danos morais, mas não estipulou o valor. A defesa do PMDBista afirma que o executivo é o criminoso notório de maior sucesso na história brasileira. As ações foram apresentadas à Justiça após a entrevista de Joesley à revista Época. A publicação, o empresário, dono da JBS Friboi, afirma que Temer é o chefe da maior e mais perigosa organização criminosa do país. Na reportagem, Joesley descreve uma relação de intimidade com o presidente e diz que o PMDBista não fazia cerimônia em pedir dinheiro. A primeira reação veio no sábado. Em nota, Temer acusou Joesley de desfiar mentiras e proteger o PT. Esta tarde, o presidente publicou vídeos no Twitter, gravados no domingo. Em um deles, sem mencionar o nome do empresário, afirma que os criminosos não sairão impunes. Acabamos com os favores, que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos. Temer chegou a cogitar que o pronunciamento fosse em rede nacional de TV, mas acabou desistindo depois que auxiliares o advertiram para o risco de panelaços. O fato é que a entrevista do dono da JBS agrava ainda mais a situação do presidente, investigado na Lava Jato por obstrução da justiça, corrupção e organização criminosa. Tudo indica que o Ministério Público Federal deve considerar as afirmações de Joesley à revista para reforçar o embasamento da denúncia contra Temer, que deve ser apresentada nos próximos dias. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o teor da conversa, gravada em segredo por Joesley, indica que Temer deu aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, que recebiam pagamentos do empresário. Foi esse episódio que deu origem à abertura do inquérito contra o presidente. Temer embarcou no início da tarde para uma viagem de 5 dias à Rússia e à Noruega. O objetivo é atrair investimentos nas áreas de energia, portos e ferrovias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assumiu o cargo no lugar de Temer interinamente.
E termina hoje o prazo para a Polícia Federal concluir um inquérito que investiga o presidente Michel Temer e seu ex-assessor, o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, também do PMDB. A Polícia Federal deve entregar o relatório ao Supremo sem a conclusão da perícia do áudio da conversa entre Joesley e o presidente da República. De acordo com o jornal Valor Econômico, os peritos vão precisar de mais dias para concluírem o trabalho. Ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, afirma que dono da JBS Friboi, Joesley Batista, mentiu sobre a relação dele com Lula em entrevista à revista Época. Cunha está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. Na carta redigida à mão, Cunha diz que Joesley fala que só encontrou o ex-presidente Lula por 2 vezes, em 2006 e 2013. Mentira, ele apenas se esqueceu que promoveu um encontro que durou horas, no dia 26 de março de 2016, sábado de Aleluia, na sua residência, entre eu, ele e Lula, a pedido de Lula, a fim de discutir o processo de impeachment, onde pude constatar a relação entre eles e os constantes encontros que eles mantinham. Essa afirmação do PMDBista contraria algumas respostas de Joesley à revista Época. Em uma delas, ele disse ter tido uma relação republicana com Lula e em outra, diz que só se encontrou 2 vezes com o ex-presidente. Cunha ainda afirmou que o encontro na casa de Joesley pode ser comprovado pelo testemunho dos agentes de segurança da Câmara dos Deputados, que me acompanharam, além da locação de veículo em São Paulo que me transportou. Em delação premiada, em entrevista à revista, Joesley afirmou que comprava o silêncio de Cunha com aval de Temer. O empresário ainda declarou que o ex-deputado cobrou 5 milhões de reais para evitar a abertura de uma CPI que atingiria a JBS e pediu dinheiro para liberar créditos da Caixa para a empresa. Na nota, Cunha voltou a negar as acusações e pediu que o STF anule a delação de Joesley. A conclusão do inquérito da Polícia Federal que investiga o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, deve sair hoje. Pela lei, se um investigado está preso, como é o caso de Loures, o Ministério Público deve formular a acusação em até 5 dias depois do encerramento do inquérito policial. Se o prazo for cumprido, a previsão é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncie Temer e Loures entre os dias 23 e 26, dependendo do momento em que receber o relatório final da Polícia Federal. Em evento em Brasília hoje, Janot defendeu a atuação conjunta de países da América Latina na criação de mecanismos para combate à corrupção. Segundo ele, o crime deve ser tratado como uma questão que afeta regionalmente o continente. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão do presidente Temer de processar o empresário Joesley Batista. Até 3 semanas atrás, Joesley Batista era visto por Michel Temer como um empresário extraordinário, do tipo que pode ser recebido fora da agenda, perto da meia-noite, no Palácio Residencial da Presidência da República. Agora, acusado pelo dono da JBS de chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, Temer passou a enxergar em Joesley a figura de um bandido notório. Decidiu processá-lo por injúria, além de cobrar indenização por danos morais. Num vídeo divulgado na internet, Temer insinua que Joesley virou delator porque o seu governo acabou com os favores que aceitavam negócios ilícitos com dinheiro público. Até bem pouco, quando ainda era recebido no escurinho do Jaburu, Joesley pedia a Temer autorização para cobrar pendências junto ao ministro da Fazenda. E Temer dizia, pode fazer isso. Joesley pedia um interlocutor que intermediasse seus contatos com o próprio presidente. E Temer indicava Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala. Temer faz muito bem em processar o corrupto confesso que o chama de quadrilheiro. É inaceitável que a presidência da República seja desrespeitada dessa maneira. Agora, para manter a coerência, Temer precisa agir contra o seu grupo político. Não pode mais chamar de pessoa de boa índole alguém como Rocha Loures, o ex-assessor preso após receber mala com propina de R$500 mil. E terá de demitir todos os ministros investigados que dão ao seu governo a aparência daquilo que a Procuradoria-Geral da República chama de organização criminosa. No limite, Temer poderia consultar o espelho. Prestes a ser denunciado por corrupção, talvez o presidente se animasse a proteger a presidência de si mesmo. Boa noite. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista Alberto Goldman, vice-presidente nacional do PSDB.
O governo de Londres trata como ato terrorista o atropelamento de membros de mesquita em Londres na noite de ontem. Segundo a polícia, o suspeito, um homem de 48 anos que foi preso logo após o ataque, atuou sozinho e está internado para uma avaliação psiquiátrica. De acordo com testemunhas, depois de jogar a van em cima do grupo de fiéis que deixava a mesquita de Finsbury Park, no norte da cidade, o homem ainda tentou esfaquear uma pessoa antes de ser contido. A primeira-ministra Theresa May visitou hoje a mesquita atacada e afirmou que a ação que vitimou mais uma vez inocentes foi um ataque contra a liberdade religiosa e o multiculturalismo do país. Já o Conselho Muçulmano Britânico diz que o ataque foi motivado por islamofobia, já que depois de jogar a van em cima do grupo de fiéis que deixava a mesquita, ele gritou que queria matar todos os muçulmanos. O Reino Unido enfrentou uma série de ataques terroristas recentemente, 3 somente nos últimos 2 meses, com mais de 30 mortes. E subiu para 79 o número de mortos no incêndio que destruiu o edifício de 24 andares em Londres, também na semana passada. Até agora, apenas 5 vítimas foram identificadas e, segundo a polícia, será um trabalho demorado fazer o reconhecimento dos demais corpos devido à intensidade do fogo que atingiu o prédio. A falta de ações por parte do governo britânico para prevenir o incêndio e de respostas depois dele causou uma série de protestos no país. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o governo está ciente de que as pessoas querem respostas rápidas. May anunciou ontem que todas as famílias afetadas pelo incêndio vão receber uma indenização mínima de 5.500 libras, cerca de R$23 mil. Na França, um homem morreu depois de um atentado frustrado contra a polícia em Paris. Um francês de 32 anos foi o responsável pelo ataque. Ele jogou um carro de passeio contra uma van da polícia parada na Avenida Champs-Élysées e foi morto logo após o choque. Segundo as forças de segurança do país, ele carregava dentro do veículo pistolas, um fuzil do tipo Kalashnikov e botijões de gás suficientes para explodir o carro. Após o ataque, a polícia confirmou que o homem já era conhecido dos serviços de inteligência. Desde janeiro de 2015, a França tem sido alvo da violência extremista, com uma onda de atentados que deixaram 239 mortos. E o governo do presidente francês, Emmanuel Macron, consegue maioria nas eleições legislativas do país. O Partido República em Frente de Macron, juntamente com o Movimento Democrático, o principal aliado do novo presidente francês, conquistaram 350 cadeiras na casa, número muito superior à maioria absoluta de 289. Ampla vantagem deve garantir a base parlamentar para as reformas trabalhistas e econômicas prometidas por Macron durante sua campanha eleitoral. Apesar da perda de espaço do legislativo, a líder do partido de ultradireita da França, Marine Le Pen, conseguiu se eleger e afirmou que será oposição ativa contra o que ela chamou de perigosa maioria concedida a Macron. O número de pedidos de refúgio no Brasil cresceu 23%. Os números são de 2016 e foram divulgados hoje. O país tinha pouco mais de 9.500 refugiados no ano passado. Os dados são do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e levam em consideração informações do Comitê Nacional dos Refugiados do Ministério da Justiça. Em 2016, o número de refugiados no país subiu 9,3% e o de pedidos de refúgio cresceu 23,6% em comparação a 2015. O Brasil tinha 8.863 refugiados em 2015. No ano passado, esse número aumentou para 9.689. Já o total de pedidos de refúgio passou de 28.670 em 2015 para 35.464 no ano seguinte. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, os conflitos locais, guerra civil e fome provocaram um crescimento dos refugiados e deslocados em todo o mundo e tem transformado a atual crise humanitária na mais grave desde a fundação da organização em 1945. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65.600.000 pessoas no ano passado. Os países com maior número de refugiados são Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália. Rússia e Estados Unidos aumentam o tom dos diálogos depois da derrubada de avião militar sírio pela coalizão americana.
Segundo informações do exército americano, o avião do exército sírio foi abatido enquanto bombardeava as forças apoiadas pelos Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico no norte da Síria. O Ministério da Defesa russo acusou os Estados Unidos de não utilizar o canal de comunicação com Moscou antes de derrubar o avião sírio perto da cidade de Raqqa, principal reduto do Estado Islâmico no país. Além da suspensão do canal de comunicação militar entre os dois países, a Rússia afirmou que aeronaves americanas que sobrevoarem a área oeste do rio Eufrates serão consideradas alvos. A Rússia está envolvida militarmente junto ao regime sírio de Bashar al-Assad, enquanto os Estados Unidos apoiam e armam uma aliança árabe e curda e os rebeldes sírios contra a ditadura síria. Hoje é o penúltimo dia do outono e a estação vai se despedindo com temperaturas mais amenas aqui na capital paulista. A temperatura máxima hoje chegou aos 26 graus, mas já esfriou agora à noite e faz apenas 18 nesse momento. E será que vem frio por aí com a chegada do inverno? Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque para os próximos dias é uma nova onda de frio. Uma forte massa de ar polar avança pelo sul e derruba drasticamente as temperaturas. Para essa madrugada, inclusive previsão de geada em toda essa faixa mais ao oeste da região sul. E por causa do vento úmido que sopra do mar, o dia vai ficar bem nublado em toda essa área, que pega São Paulo, o norte do Paraná, até o Mato Grosso. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre, tempo firme amanhã, mas com mínima de 7 e máxima só de 15 graus por lá. Em Curitiba, tempo bem fechado, com termômetros entre 7 e 12 graus apenas. Em Brasília, faz friozinho, de 10 graus de madrugada, mas a máxima à tarde vai aos 28. E em Fortaleza, chuvinha fraca e calor de 32 graus nessa terça-feira. Para São Paulo, como já falamos, o dia vai ser de muita nebulosidade amanhã. Essa previsão vale para quase todo o estado, mas só deve chover na faixa leste. Para o interior vai apenas garoar e o sol aparece na faixa norte. Mas olha, as temperaturas vão cair por causa do ar polar que vem lá do sul do país, viu? Em Marília teremos mínima de 15 e máxima só de 22 graus. Em Franca os termômetros vão ficar entre 16 e 23 graus. E na cidade de São José dos Campos e Sorocaba, máxima só de 19 graus amanhã à tarde. Aqui na Grande São Paulo vai esfriar ainda mais e pode chover a qualquer hora, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde só de 18 graus por aqui. Aí na quarta-feira o tempo não muda muito e a máxima não passa dos 19. Na quinta o sol volta a aparecer e ajuda a temperatura a subir um pouquinho. Mínima de 14 e máxima prevista de 21 graus. Segue fora de controle o pior incêndio florestal da história de Portugal. Mais de 60 pessoas morreram até o momento, vítimas das chamas que atingem a região central do país. O governo português confirmou a identificação de 24 mortos e afirmou que até agora não há estrangeiros entre eles. As autoridades portuguesas informaram que muitas vítimas morreram em seus veículos quando se viram cercadas pelas chamas, no momento em que passavam pela rodovia nacional 236, conhecida como Estrada da Morte, que liga os extremos do país. O número pode aumentar à medida que a equipe dos bombeiros e a polícia conseguir chegar nas áreas de difícil acesso que foram atingidas. Cerca de 2.000 pessoas trabalhavam hoje no combate aos incêndios e também na busca de mais vítimas na área de Pedrógão Grande, entre elas equipes da França, Espanha e Itália. Segundo os bombeiros, a situação é preocupante, já que o país vive um momento de poucas chuvas e temperaturas na casa dos 40 graus, o que dificulta os trabalhos de contenção. A polícia determinou que um raio provocou as chamas e descartou a possibilidade de incêndio criminoso. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer diz que vetou trechos de 2 medidas provisórias aprovadas pelo Congresso Nacional que poderiam diminuir a área preservada na Amazônia.
Michel Temer anunciou o veto às MPs em resposta a uma publicação feita pela modelo Gisele Bündchen. Na semana passada, também pelo Twitter, ela pediu ao presidente que vetasse a iniciativa. A medida provisória 756 foi vetada integralmente. Ela previa a transformação de quase 500 mil hectares da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, em área de proteção ambiental. Essa é a categoria mais baixa de proteção que permite a exploração da região através de atividades como pecuária e mineração. Temer ainda vetou parcialmente a MP 758, que diminuiria a área do parque para a construção de uma estrada de ferro próxima à BR-163. A decisão deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União, segundo fontes do Planalto. Banco do Brasil abre investigação interna sobre o ex-presidente da instituição, Aldemir Bendini. O banco informou que está investigando informações prestadas por colaboradores da Operação Lava Jato. Na semana passada, o juiz Sérgio Moro autorizou a instalação de inquérito policial para investigar suspeita de pagamento de propina no valor de R$3 milhões pela Odebrecht a Bendini, que também é ex-presidente da Petrobras. O advogado do Executivo afirmou que o cliente está à disposição para esclarecer todos os fatos apresentados no inquérito. A defesa também afirmou que Bendini jamais beneficiou qualquer empresa e sempre pautou sua atuação nos limites da lei. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Fernando Henrique propõe eleições gerais. Difícil é o grande cacique do PSDB propor que o partido deixe o moribundo governo Temer. Essa proposta é jogo de cena para ganhar tempo. Lava Jato. O ministro Supremo Gilmar Mendes e o procurador-geral Janot fazem propostas e críticas. Janot deve propor separação entre Caixa 2 e corrupção. Só na lista do Fachin, políticos investigados são 98. Quem for Caixa 2 bastaria confessar, teria pena alternativa, a prisão e poderia até manter-se ficha limpa. Perguntas. Como decidir quando o Caixa 2 é também corrupção? Até onde uma investigação consegue alcançar nessa teia de grana e interesses? Quem vai definir isso? Procuradores? Inclusive nos estados onde as quadrilhas nascem e quadrilhas são desde sempre? A JBS diz ter doado 600 milhões para 1.829 políticos de 28 partidos. Por que a extensa Lava Jato curitibana não chegou à JBS Friboi? Foi Joesley quem, em Brasília, armou sua arapuca. Já Gilmar Mendes critica o que ajudou a criar. Agora Gilmar percebe abusos das investigações, abusos da polícia, estado policial, abusos do Ministério Público e ironiza. Deus nos livre de sermos geridos por juízes. Se coubesse ao Judiciário ou ao Ministério Público administrar o deserto do Saara, talvez faltasse areia. Gilmar Mendes, só agora, defende. Política deve ser feita nos partidos, não na promotoria e nos tribunais. O mesmo Gilmar prega. Expandiu-se demais a investigação para além dos limites. Diz isso porque agora chegou ao PSDB e porque murmúrios sobre negócios da banca e da comunicação vazados do entorno de Palocci abalam, assustam a cabeça do sistema. Gilmar Mendes tem sussurrado por aí. Regulação econômica da mídia. É parte do jogo de cena, mas significa. A caixa de Pandora da mitologia grega continha todos os males do mundo. Abriram a caixa da Lava Jato em busca dos males de Lula e do PT. Porém, mesmo contra desejo inicial, estão sendo expostos males de tantos dos demais. Por isso, querem agora enterrar a caixa da Lava Jato. Boa noite. Em clima de festa junina, moradores do bairro União de Vila Nova, na zona leste de São Paulo, trazem um pouco das tradições maranhenses para a comemoração. Muito capricho nos retoques da noiva da quadrilha. Giovana, de 15 anos, nasceu em São Paulo, mas é filha de maranhense e faz questão de seguir a cultura da família. Eu sempre acompanhei, quando eu ia para o Maranhão eu sempre gostava de ver e eu acompanhava sempre. Aí eu achei muito importante eu participar, porque para mim quadrilha está no meu sangue. Sangue maranhense que corre nas veias de boa parte de quem ajudou a construir a identidade do bairro União de Vila Nova, na Zona Leste.
A união fez com que todos se sentissem da mesma família. Todo mundo pega amizade, logo todo mundo é do norte, né? Baiano, é cearense, é pernambucano, mas a maioria aqui é maranhense. A minha paixão é de morar na minha terra, junto dos meus pais, cuidar deles, dos meus pais, da minha família, que é uma coisa que a gente não esquece, né? Para matar a saudade, festa junina 100% Maranhão, com direito até a caldo de mocotó. O que não pode faltar? É o quentão, o vinho quente, é a canjica e o caldo de mocotó. É o mais principal que eles pedem muito. Na Barraca dos Doces, a prova de sucesso. Dona Maria venceu a amargura da roça há 30 anos e criou 8 filhos em São Paulo. Agora é a vez da Karina. Lá é mais sossegado, né? Você leva mais pra roça. Aqui não. Aqui você tem que ensinar, tem que levar pra escola. Não pode deixar muito só, lá você deixa solto. Aqui não dá realmente para deixar, né? E já que tá todo mundo em família, bora festar. Milho verde, canjica, pipoca, quentão, vinho quente. Tudo para homenagear Santo Antônio, São Pedro e São João. Das comidas, a dança. A tradição da quadrilha junina começou com danças rurais lá na França. Mas por aqui, a criatividade dos brasileiros faz toda a diferença. Não só nas cores das fantasias, mas também na história contada durante a quadrilha. Na tradição, a diversidade do século XXI. O casal começa o enrosco do namoro ao som de funk. O resultado é a gravidez antes do casamento. Na confusão com o homem que desonrou a filha, o pai puxa até a peixeira. E na hora do casório, um travesti rouba a cena. Se alguém que pede esse casamento, que fale agora o case para a cena. Para esse casamento! É moderno, antigamente não tinha isso, hoje já tem. Sempre foi uma tradição lá do Nordeste. E aí, como todo mundo veio morar aqui em São Paulo, aí eu decidi montar a quadrilha aqui em São Paulo, manter a nossa tradição da nossa terra. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar, quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando. O presidente do Banco Central brasileiro, William Goldfein, afirmou hoje que a taxa básica de juros está em processo de queda em face das expectativas da inflação, ancoradas em torno da meta da inflação em queda e do alto grau de ociosidade na economia. Porém, durante discurso a investidores, ele afirmou que o principal fator de risco é o aumento da incerteza sobre a velocidade do processo de reformas e ajustes da economia. Goldfein alertou ainda que crise política pode frear a retomada do crescimento econômico e evitar uma queda estrutural das taxas de juros no país, além de estimular a alta da inflação. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A credibilidade do Banco Central, junto com a boa oferta de alimentos e a fraqueza da economia, são responsáveis pela queda mais acentuada da inflação. O mercado, segundo o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, prevê um avanço do IPCA de apenas 3,64% este ano e 4,33% em 2018, com queda de 0,07% agora em junho. Vamos ter deflação. Portanto, a crise política, que poderia justificar uma cautela maior no corte dos juros, não vem tendo qualquer impacto sobre a inflação. Ao contrário, na medida em que traz dúvidas quanto ao andamento das reformas no Congresso e inibe decisões de investimento, leva à previsão de uma expansão mais moderada da economia. E a fraqueza da atividade, como temos visto, também segura a inflação, não dando muito espaço para remarcações de preços. Tem outra justificativa. Com as incertezas em relação ao cenário político e ao ajuste fiscal, o mercado cobra mais na rolagem da dívida do governo. O governo tem de pagar mais caro, isso é fato. Só é bom lembrar que, com as projeções atuais de inflação, os juros estão subindo em termos reais. Se a taxa básica, hoje em 10,25%, cair para 8,5% até o final do ano, como ainda se espera, a margem real já vai subir. Se a taxa cair menos, sobe mais. Claro que as incertezas sempre podem gerar volatilidade no mercado, especialmente do dólar, o que pesaria na inflação. Mas nem isso tem acontecido. O dólar saiu da faixa dos 3,10 antes da delação da JBS para algo ao redor de 3,30. Não é o que vai fazer a inflação mudar de trajetória. Sendo que o Banco Central tem credibilidade e condições de atuar no mercado
como até vem fazendo, para segurar eventuais pressões, manter os juros e o nível mais alto. Por receio do que pode acontecer, provavelmente vai fazer o país demorar mais para engatar uma retomada mais firme, uma retomada que ajude a minimizar problemas como o desemprego e ainda pode ter reflexos negativos sobre o ajuste fiscal, tanto pela menor geração de impostos com a atividade mais fraca, como pelo aumento da dívida pública. Juros mais altos elevam o custo de captação de recursos e da rolagem da dívida pública. O Banco Central deveria aproveitar agora essa brecha dada pela inflação para manter o mesmo ritmo de corte dos juros, até para tentar quebrar um pouco esse mecanismo que faz o Brasil ter juros muito acima da média internacional, com ou sem crise. Eu volto na quinta. Até lá. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Alberto Goldman, vice-presidente nacional do PSDB. Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi o único time paulista que venceu na rodada. Corinthians, Santos e Ponte, que se enfrentaram, empataram. Já o São Paulo perdeu de novo, né, Celso? A terceira seguida. As coisas não estão fáceis, não, lá no Morumbi. O São Paulo acumula 4 derrotas em 8 jogos e caiu para a terceira posição no campeonato, 2 pontos acima do primeiro time da zona do rebaixamento. O São Paulo está empatado com o Palmeiras, as duas equipes têm 10 pontos ganhos. Palmeiras que venceu o Bahia neste final de semana. O Corinthians e o Santos empataram seus respectivos jogos em 0-0. Caso o Grêmio vença o jogo de hoje contra o Cruzeiro daqui a pouco em Belo Horizonte, o time gaúcho assume a liderança do campeonato. Vamos aos gols da rodada. O Palmeiras abriu o marcador contra o Bahia com esse gol de pênalti cobrado por Roger Guedes. Ainda no primeiro tempo, Vinícius empatou a partida para o clube baiano. Na etapa final, Keno fez um belo gol e recolocou os paulistas na frente do marcador. Aos 37 minutos, Mina ampliou a vitória do time paulista, mas logo depois, João Paulo diminuiu a contagem e a torcida local ficou esperançosa por um empate. Só que no contra-ataque, o William deu números finais à partida na Fonte Nova. Bahia 2, Palmeiras 4. Jogando no Morumbi, o Atlético Mineiro surpreendeu o São Paulo e abriu o marcador com esse belo chute do equatoriano Casares. 1-0. O empate dos donos da casa veio nessa jogada do meio Marcinho, 1-1. No final da partida, Lucão faz um corte errado dentro da área e Rafael Moura finaliza na sobra. São Paulo 1, Atlético Mineiro 2, placar final. No clássico carioca entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã, o tricolor abriu o placar aos 36 minutos com Wendel. No segundo tempo, os rubro-negros empataram após Diego pegar o rebote do chute de Guerreiro, 1-1. Mas o Flu voltou a ficar na frente do placar com Henrique Dourado, o artilheiro do Brasileiro, cobrando o pênalti. Aos 49 minutos, o Flamengo voltou a empatar a partida, dessa vez com o Trauco, final 2-2. E antes do empate por 0-0 entre Coritiba e Corinthians, mais um lamentável episódio de violência, né, Celso? Gabriel, mais um registro de selvageria entre torcedores organizados. Pelo menos 2 corintianos foram espancados na entrada do Couto Pereira após confronto entre torcedores dos 2 times. O confronto aconteceu momentos antes da partida na capital paranaense. Imagens divulgadas na internet mostram um grupo de torcedores do Coritiba espancando um corintiano caído no meio da rua. Com chutes e pontapés, eles deixam a vítima desacordada. Um deles usa um pedaço de pau para agredir o homem caído, até que alguém resolve apartar a confusão. Mesmo assim, outro homem vem de trás e desfere um novo chute na vítima. Na outra esquina, outro corintiano é agredido até ficar inconsciente. Segundo a Secretaria de Segurança do Paraná, 21 pessoas foram atendidas em hospitais de Curitiba, em virtude das agressões. Um torcedor de uma organizada do Coritiba foi preso e confessou participação nas agressões e depredação de ônibus da Gaviões da Fiel. As vítimas estão fora de risco. Ô Celso, antes você tinha confronto que já era um absurdo, confronto entre times da mesma cidade, rivalidade maior. Agora qualquer time contra qualquer outro acontece essa barbaridade. E o que revela também uma falta de postura das autoridades. No mundo inteiro, em boa parte do mundo, já se coibiu esse tipo de ação. Você consegue identificar as pessoas que fazem parte das torcidas, 2 já foram presos, ainda tem mais 6 identificados. Agora, o que chama a atenção também, Gabriel, é a intolerância, é o nível de
covardia. É apenas uma partida de futebol, só isso. É uma pena. Agora vamos voltar ao futebol, né? Porque hoje teve partida da Copa das Confederações na Rússia. Renovada, a Alemanha estreou com vitória na competição diante da Austrália. Veja os gols. A Alemanha abriu o placar diante da Austrália com Stindl. Os atuais campeões do mundo sofreram um empate após Roddick tentar 2 vezes. Goretzka sofreu pênalti e Draxler cobrou com segurança para fazer 2-1 para os alemães. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, a Alemanha ampliou o placar com esse gol de Goretzka. A Austrália diminuiu o placar depois que Juric aproveitou uma falha do goleiro Leno. O olhar digital foi utilizado para confirmar a legalidade do gol e a partida terminou assim: Alemanha 3, Austrália 2. Só por hoje, Gabriel. Valeu, Celso. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Estela, com você? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, critica o que chamou de abusos na Operação Lava Jato e diz que não se pode cogitar investigações feitas na calada da noite. E a Força-Tarefa da Lava Jato pede ao juiz Sérgio Moro sequestro de bens ligados ao ex-ministro Antônio Palocci dos governos Lula e Dilma Rousseff. O valor dos imóveis chega a quase 4 milhões de reais. Enquanto Antônio Palocci tenta negociar uma delação premiada para cumprir pena ainda não sentenciada em prisão domiciliar, a Força-Tarefa da Lava Jato quer que o juiz Sérgio Moro sequestre 2 imóveis ligados ao ex-ministro. O procurador Januário Paludo fez o pedido porque encontrou indícios de lavagem de dinheiro. A partir do cruzamento de dados de documentos de imposto de renda e registro de imóveis, o procurador entendeu que Palocci repassou dinheiro irregular à filha e à enteada para ocultar vantagens recebidas de crimes anteriores. Foram quase 3 milhões de reais doados só para a filha, Carolina Palocci, que comprou na sequência um apartamento de mais de 2 milhões. E ainda 1,5 milhão de reais pagos em um imóvel destinado a Marina Watanabe, enteada do ex-ministro. Diante da possibilidade de lavagem de dinheiro, o sequestro dos bens seria a forma de garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos. O ex-ministro da Fazenda e Casa Civil dos governos Lula e Dilma é acusado pelo Ministério Público Federal em 2 ações penais, por corrupção e lavagem de dinheiro. Os advogados de Palocci dizem que até agora não tiveram acesso aos autos e que todas as transações estão devidamente declaradas. Até onde vai a Lava Jato? Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é preciso colocar um freio. Ele declarou que a investigação expandiu-se demais, além dos limites, e criticou que seriam ações controladas para atingir qualquer autoridade ou o próprio presidente da República. Nós não podemos despencar para um modelo de Estado policial, como também não se pode cogitar de investigações feitas na calada da noite. Arranjos, ações controladas que tem como alvo, muitas vezes, qualquer autoridade ou o próprio presidente da República. Por que não? É preciso discutir isto com muita tranquilidade. E é preciso criticar isto. Investigação, sim. Abuso, não. Em palestra a empresários no Recife, Gilmar Mendes criticou ainda a abertura de investigação contra os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão e Marcelo Navarro. Segundo ele, o objetivo do inquérito é apenas gerar constrangimento para o tribunal. Quem é que não pediu para ser indicado? Quem é que não fez lista de apoio? Agora, este infeliz, grande sujeito, e bom acadêmico, bom juiz, está sendo investigado, um inquérito aberto. Qual é o objetivo desse inquérito? Vai levar a algum lugar? Alguém vai provar que ele negociou alguma decisão? Claro que não, mas o objetivo é constrangê-lo. E constranger o tribunal, e constranger a magistratura. Expandiu-se demais a investigação, além dos limites. Em novo depoimento no âmbito da Lava Jato, no início do mês, divulgado agora pelo jornal Folha de São Paulo, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Alexandrino Alencar, falou sobre o ex-presidente Lula.
Ele foi ouvido novamente com o objetivo de fornecer mais informações sobre o papel do advogado Roberto Teixeira, compadre de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a compra de imóveis feita pela Odebrecht para uso do ex-presidente. Um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto, um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo e a reforma de um sítio em Atibaia, usado por Lula e familiares. Segundo a delação de Alexandrino Alencar, o advogado de Lula propôs que eles forjassem documentos que mostrassem que Fernando Bittar, sócio do filho de Lula, havia pago pelas obras. Na documentação do sítio, Bittar aparece como um dos donos. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirma que vai denunciar aos órgãos nacionais e internacionais competentes a tentativa de intimidação que integrantes da Operação Lava Jato estão promovendo contra os advogados do ex-presidente. O texto diz ainda que, longe de praticar um crime, Roberto Teixeira apenas prestou serviços jurídicos a um cliente e que a criminalização da advocacia é algo repugnante e incompatível com o Estado de Direito. A Polícia Federal acaba de devolver ao Supremo Tribunal Federal o inquérito que investiga o presidente Michel Temer a partir da delação de executivos do frigorífico JBS Friboi. Na devolução, os delegados responsáveis pediram ao ministro Edson Fachin a prorrogação do prazo para finalizar parte das investigações, uma vez que a perícia na gravação feita por Joesley Batista no Palácio do Jaburu não foi concluída. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou no fim do dia contra o pedido de arquivamento do inquérito feito pela defesa de Michel Temer. O procurador Rodrigo Janot sustenta que há indícios suficientes de crimes cometidos pelo presidente da República. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Alberto Goldman, vice-presidente nacional do PSDB. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândula, a difícil decisão do PSDB de ficar ou sair do governo Temer. Entrevista o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, ex-governador de São Paulo. Obrigada, Goldman, por estar conosco. Obrigada a você, Maria Lídia. Antes de falarmos do PSDB, Temer, você é um político de extensa atuação na vida pública brasileira. Em todas as instâncias. Foi governador do estado de São Paulo, inclusive. O que acontece nesse universo político, Temer, onde a corrupção, a roubalheira do dinheiro público se tornou, assim, uma prática sem cerimônia por tantos políticos de praticamente todos os partidos? Eu acho que tem uma responsabilidade do sistema eleitoral, o sistema político que nós vivemos. Esse sistema incentiva esse tipo de ação. Mas, evidentemente, não há desculpa nenhuma para ninguém que comete crime roubando dinheiro público. Ou roubando de quem quer que seja. Agora, é muito difícil explicar como é que nós chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto por um processo político que se deu durante anos, no qual nós tivemos um partido no poder, o PT, com o Lula e com a Dilma no poder, cuja base principal, cuja perspectiva era se manter no poder de forma indefinida. Ou seja, era preciso obter recursos suficientes para manter o partido no poder pelo tempo que pudesse ser possível. E isso que nós sentimos hoje, é claro que a população tem parte da culpa. Porque todos esses que estão lá, todos receberam o voto popular. Aí é que está. Temer, esse destaque que você faz ao PT, ele não fica... Goldman, desculpa, eu falei Temer, eu te peço desculpas. Acho que estamos tão atordoados com notícias, né, a cada momento. Mas, Alberto Goldman, essa questão, você falou do PT agora, fez esse destaque, mas e o PSDB? Porque é interessante observar que no cenário político, tanto o PSDB quanto o PT empunharam a bandeira da justiça social. Muitos dos seus líderes são políticos ideológicos, pessoas que prezavam a democracia, a civilidade, a lisura no trato da coisa pública e, de repente, nomes também do PSDB aí envolvidos em denúncias graves. Que sedução foi essa da velha política sobre pessoas que mostravam ter um ideal político?
Eu acho que esse é um vírus que atingiu todos os partidos, atingiu a todos, atingiu a nós também do PSDB. Mas em graus muito diferentes, né? Em graus são muito diferentes. Você teve um governo Fernando Henrique Cardoso durante 8 anos, teve problemas, tem pessoas que saíram de lá com algum tipo de problema, poucos, vamos dizer assim, responsáveis por grandes assaltos ao erário público, são exceções. Mas no governo do PT não foi exceção. O governo do PT teve um comando centralizado da sua própria direção, não de todos os elementos, indivíduos, cidadãos da direção. Há pessoas que são isentas, mas no conjunto da direção. Tanto é que os presidentes, no período do mensalão, toda a direção partidária se envolveu. E no período agora posterior, se a direção partidária toda não se envolveu, todos os tesoureiros do PT nesse período todos foram envolvidos. Além, evidentemente, do comando do próprio Lula, cuja tese principal é o seguinte: os fins justificam os meios. Essa é a tese que vaga nessas áreas que, vamos dizer, entre aspas, eu diria, chamam de esquerda. Não é esquerda, não tem nada de esquerda isso. Mas são os fins que justificam os meios. É uma tese inaceitável. Mas essa doença pegou, né? Essa é uma doença que pegou. O vírus afetou a todos. O vírus afetou a todos. No nosso caso... No seu caso, Aécio Neves, presidente do PSDB. No nosso caso, o Aécio Neves não tem nenhuma comprovação de ter feito um ato de corrupção. Mas tem aquele áudio e aquele comportamento e aquela conversa... Eu não vou discutir, não preciso discutir o áudio. Não, eu não quero, mas aquilo não é algo muito chocante? O áudio é chocante porque ele vai pedir um empréstimo a uma pessoa que ele sabe quem é. Sim, mas a forma, a indicação de um preposto para receber dinheiro ilícito, Não, dinheiro não é ilícito, é empréstimo. Agora, esse empréstimo não é cabível para quem é presidente de um partido e pedir a um empresário desse tipo. Não há nenhum vínculo, neste momento, pelo menos até agora, isso pode haver, eu não posso dizer que não há, neste momento, com corrupção, com assalto ao poder público. Estamos tratando de assalto ao poder público. Assalto ao poder público foi feito pelo PT e pela Dilma e pelo Lula durante 13 anos. Essa é a realidade até agora. E no seu entender, Fernando Henrique Cardoso, que era contra o PSDB deixar o governo Temer, surpreendeu com aquela declaração pedindo um gesto de grandeza do presidente e a convocação da antecipação das eleições, de eleições gerais agora. Esse gesto de grandeza não virá nunca. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente Michel Temer. Aliás, conheço há muitos anos e nunca tive grande simpatia por ele. Agora, o fato é o seguinte, nós não criamos Michel Temer. Quem criou o Michel Temer foi Lula e Dilma. Foi o PT que criou o Michel Temer ao colocá-lo como vice-presidente na chapa da Dilma Rousseff. Mas o PSDB está no governo dele e tem 4 ministérios. Não é o PSDB que está no governo dele. O governo dele é um governo constitucional proveniente de uma decisão que o povo tomou elegendo Dilma e elegendo Michel Temer. A nossa responsabilidade não é nem com o governo, nossa responsabilidade é com o Brasil. É melhor para o Brasil que nós fiquemos com esses 4 ministérios que não têm significado do ponto de vista de presença política nenhuma. Nem o das cidades? Nem o das cidades. São 4 ministérios, dos quais um é Relações Exteriores, o outro é institucional, e o outro que é daquela senhora, que é defesa das mulheres, dos direitos. Dos direitos humanos. Hein? Portanto, nós não temos nenhum interesse em ficar no governo, a não ser de que a saída nossa do governo pode terminar de desestabilizar um governo que já está muito desestabilizado. Isso vai chegar aonde? Ao quê? Qual será o final disso? É a convocação, a perda do presidente, a convocação do Congresso para a escolha por eleições indiretas, porque é o que diz a Constituição, eleições indiretas, a escolha de um presidente por eleições indiretas, provavelmente inicialmente o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Isso é bom para o Brasil? Isso melhora o Brasil? A nossa preocupação, a nossa orientação básica é a seguinte: o que é bom para o país? O que é melhor? Coisa boa hoje, nesse momento, nesse quadro, difícil, mas nós podemos escolher o menos ruim.
Goldman, eu agradeço muito a clareza com que expõe suas ideias sempre. Obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Gabriel. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Eu volto às 10 horas. Até amanhã, Estela. Até amanhã. Jornal